menos 12 estados brasileiros com temperaturas elevadíssimas. Inundou Dubai, os Emirados Árabes e outros países da região foi provocada pelo desequilíbrio climático. Prepare-se, hein? Vem um robô que pode fazer e responder perguntas de forma bastante humanizada. É uma máquina. A guerra entre Ucrânia e Rússia entra no terceiro ano sem sinais de que está próxima de um fim. As 7 trombetas do Apocalipse. Profecias reveladas para os tempos atuais. Bem-vindos, amados irmãos e irmãs, a uma jornada de descoberta e reflexão sobre as 7 trombetas do Apocalipse, um dos mais fascinantes e misteriosos eventos proféticos descritos nas Escrituras Sagradas. Nos próximos minutos, vamos explorar como essas trombetas ecoam através dos tempos até os dias atuais, nos convidando a refletir sobre a mensagem profunda e relevante contida nesses símbolos. A primeira trombeta soa e vemos uma grande chuva de granizo e fogo misturados com sangue que caem sobre a terra, queimando uma parte da vegetação e das árvores. Este cenário apocalíptico ressoa com os desastres naturais que testemunhamos hoje: incêndios florestais devastadores, furacões intensos e secas prolongadas. São sinais dos tempos que nos convocam a refletir sobre nossa relação com o meio ambiente e o cuidado com a criação de Deus. Quando a segunda trombeta é tocada, vemos como um grande monte, ardendo em fogo, é lançado ao mar, transformando uma parte dele em sangue e causando a morte de uma grande quantidade de criaturas marinhas. Este evento simbólico ecoa com os desafios ambientais que enfrentamos hoje, como a poluição dos oceanos, a acidificação das águas e o declínio da vida marinha. É um chamado para a nossa responsabilidade de preservar e proteger os ecossistemas aquáticos. Quando a terceira trombeta soa, uma grande estrela, chamada Absinto, cai do céu sobre os rios e as fontes de água, tornando as águas amargas, e muitos homens morrem por beber delas. Esta imagem ressoa com as preocupações atuais sobre a poluição da água, a contaminação por produtos químicos e os impactos da má gestão dos recursos hídricos. É um lembrete da importância da água para a vida e a necessidade de cuidar dos nossos preciosos recursos hídricos. Quando a quarta trombeta é tocada, uma terça parte do Sol, da Lua e das estrelas escurecem, causando uma escuridão parcial durante o dia e a noite. Esta imagem evoca preocupações contemporâneas sobre a poluição luminosa, as mudanças climáticas e os eventos astronômicos incomuns que testemunhamos em nosso tempo. É um convite para contemplarmos a fragilidade da criação e a grandeza do Criador que governa sobre ela. Quando a quinta trombeta é tocada, uma estrela cai do céu, abrindo o poço do abismo e liberando uma nuvem de gafanhotos que atormentam os homens por 5 meses. Esta imagem pode ser interpretada como uma metáfora para as pragas de insetos, como os gafanhotos do deserto, que devastam colheitas e causam fome em muitas regiões do mundo. É um chamado para a compaixão e solidariedade diante da fome e da miséria que assolam os mais vulneráveis. A sexta trombeta soa, 4 anjos são libertados do rio Eufrates, preparando o caminho para uma grande guerra que resulta na morte de 1/3 da humanidade. Esta imagem ecoa com os conflitos e guerras que assolam o mundo contemporâneo, causando sofrimento e destruição em grande escala. É um apelo à paz, à reconciliação e à busca por soluções diplomáticas para os conflitos que afligem as nações. Quando a sétima trombeta é tocada, ouvimos vozes nos céus proclamando a vitória final de Deus sobre as forças do mal, e o reino deste mundo se torna o reino do nosso Senhor e do seu Cristo. Esta trombeta anuncia o clímax da história da redenção, quando Jesus Cristo retornará em glória para estabelecer o seu reino eterno. É um chamado para estarmos vigilantes e preparados para a volta do nosso Salvador, que trará a plenitude da justiça, da paz e da restauração para toda a criação. À medida que encerramos nossa jornada pelas 7 trombetas do Apocalipse, que possamos meditar sobre as mensagens profundas e relevantes contidas nessas imagens simbólicas.
que possamos estar atentos a OS sinais dos tempos e nos preparar para a vinda gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado por se juntarem a nós nesta jornada de descoberta e reflexão. A Bíblia é considerada o livro mais lido do mundo e nela encontramos textos religiosos do Antigo e Novo Testamento. Um dos livros mais falados é o do Apocalipse, no qual encontramos profecias sobre o fim do mundo. Despertando a curiosidade ou o medo de muitos, os textos do Apocalipse ainda geram muitas dúvidas e especulações. Pessoas que seguem literalmente o que é colocado e outras que nem gostam de tocar no assunto. Considerando tudo isso, trouxemos um blog para explicar o que é de fato o Apocalipse e como buscar formas para interpretá-lo por sua própria capacidade, ou seja, sem os achismos e equivocadas teorias de terceiros. O que é o Apocalipse? De forma direta, Apocalipse significa revelação, a qual foi dada por Deus ao apóstolo João sobre o fim dos tempos e a volta de Jesus. Consequentemente, esse termo acabou se tornando sinônimo de fim do mundo. O livro traz revelações divinas sobre o presente e o futuro das igrejas e da humanidade, sobre os últimos tempos, o juízo final e talvez o mais esperado. Traz revelações sobre a volta de Jesus e a eternidade no céu. O livro contém 21 capítulos que servem para alertar e encorajar os que creem em Deus. O Apocalipse é, sobretudo, um livro para trazer esperança em meio à dificuldade. E sua leitura deve ser feita para entender e não apenas para se informar. Ele nos desafia à interpretação. Afinal, estamos falando de um livro escrito com um formato especial, um gênero literário específico e desconhecido nos nossos dias, cheio de símbolos e figuras. Uma mensagem de esperança. A esperança é a segunda das 3 virtudes teologais, junto da fé e do amor. Ter esperança tem a ver com ansiar por dias melhores. É esperar pelos novos céus e terra, diferentes dos atuais, onde haverá vida eterna, alegria, entendimento, amor. E é sobre isso que o livro de Apocalipse fala, da esperança cristã, do fortalecimento da fé, da vitória em meio a derrotas. Para mostrar isso, Deus usou símbolos, animais, imagens, que hoje geram interpretações equivocadas e o temor pelo assunto. Diante destes fatos, nós percebemos o quanto é importante a busca pelo entendimento do desconhecido para que você tire suas próprias conclusões. Assim como outros livros da Bíblia, também o Apocalipse serve para aprofundar a relação que existe entre esperança e consolo. À medida que chegamos ao final desta jornada, através das 7 trombetas do Apocalipse, somos confrontados com a magnitude e a profundidade das mensagens contidas nessas visões proféticas. Cada trombeta ressoa como um eco do plano divino, revelando tanto a justiça quanto a misericórdia de Deus para com a humanidade. As trombetas nos alertam para os desafios e os juízos que virão sobre a terra, mas também nos apontam para a esperança e a redenção que encontramos em Cristo Jesus. Elas nos lembram da soberania de Deus sobre todas as coisas e nos convidam a nos voltarmos para Ele em arrependimento e fé. À luz das trombetas, somos desafiados a examinar nossas próprias vidas e a considerar como estamos vivendo à luz da eternidade. Elas nos chamam a buscar uma vida de santidade, justiça e amor, enquanto aguardamos com esperança a segunda vinda de nosso Senhor. Por fim, as trombetas nos apontam para o grande clímax da história, quando Cristo retornará em glória para estabelecer o seu reino eterno de paz e justiça. Elas nos lembram que, apesar das tribulações e dos desafios deste mundo, o nosso destino final está seguro nas mãos daquele que venceu a morte e o pecado. Que possamos, portanto, viver cada dia com uma expectativa alegre da volta do nosso Salvador, enquanto proclamamos o seu Evangelho e vivemos de acordo com a sua vontade. E vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. E vi um como mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta, e da sua imagem, e do seu sinal,
e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro e tinham as harpas de Deus. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor, Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Obrigado por se juntarem a nós nesta jornada de descoberta e reflexão. Que a paz de Cristo esteja com vocês. Até a próxima vez.